Olá pessoal, sou Raquel Martins, repórter do Metrópolis, e hoje nós vamos lembrar alguns dos principais artistas que já passaram pelo The Voice Brasil. A Globo iniciou uma nova temporada e a gente fica com aquela curiosidade, né? O que aconteceu com os vencedores das outras edições? Então hoje a gente vai conversar com Léo Paim, Marvila, Samantha Ayara e Renato Viana. Eles fizeram tanto sucesso e agora eles vão contar um pouquinho do que aconteceu com a vida deles. Vamos lá? Léo, você é um dos participantes assim que ficaram muito bem falados, né, durante a participação no The Voice. Por que você decidiu se inscrever para o programa? Na verdade, eu já vivia de música naquela época, em 2017, eu já vivia de música há mais de 15 anos, acho. Já tinha uns 17 anos de viver de música mesmo, né? Única e exclusivamente de música. Nunca vivi de outra coisa, nem carteira de trabalho eu não tenho. Então, assim, 2017, eu e a minha esposa estávamos olhando o The Voice 2017, no caso, e o Thiago Leifert falou: tá aberta a inscrição do 2018, e a minha esposa me tocou e disse assim: por que você não se inscreve, né? No Rio Grande do Sul eu já tinha uma carreira bem estabelecida, assim, uma carreira já com DVD gravado, com música no rádio e tal, mas nunca expandido muito além das fronteiras do Rio Grande do Sul. Aí ela me deu a ideia de me inscrever no The Voice, e ela me disse, isso foi numa terça-feira, eu me lembro como se fosse agora. Ela me disse: quinta-feira eu vou sair com as meninas, vou tomar um chopp e você vai fazer um vídeo e eu vou chegar em casa e a gente vai inscrever. O The Voice foi, eu tenho bem como um divisor de águas mesmo na minha carreira, porque a minha carreira foi o antes e depois do The Voice mesmo, que eu tive aquele reconhecimento mesmo, aquela coisa da Globo chamar várias vezes, outras emissoras também chamaram, enfim, foi um bem antes e depois mesmo assim do The Voice Brasil. Eu só tenho coisa boa para falar do The Voice, tanto da Globo quanto da gravadora também, que foi muito legal comigo, foi uma experiência muito legal. Maravilha. E como que era o clima ali nos bastidores, tanto entre você e os outros seus adversários, né, os outros competidores, e também com os técnicos, né? Você em particular com o seu técnico Teló, tinha um clima de rivalidade com os outros participantes? Sabe que clima de rivalidade no nosso ano nunca teve. Tanto que a gente, claro, é uma competição, todo mundo quer ganhar, vale meio milhão, né? Na minha edição valia meio milhão e mais um carro. Então é aquela coisa, quem leva a sério a profissão, óbvio que quer ganhar, né? Mas assim, tanto que a gente tem até hoje um grupo no WhatsApp chamado TVB 2018. Então, tem todo mundo ali, né? Todo mundo que participou está no grupo, menos famoso, mais famoso, ou nada de famoso, ou trocou de profissão, todo mundo está ali. Todo mundo comenta o The Voice todos os anos, a gente troca ideia, a gente se encontra quando vai na cidade do outro, a gente se encontra com produtores do The Voice que também estão no grupo, então produtores da Globo que também estão no grupo. Então, assim, acho que a rivalidade, eu acho que não é a palavra. Eu acho que tinha uma competitividade, isso sim. Eu acho que é sadio também, né? Todo mundo quer ganhar, é uma competição. E o Michel, se vocês acham que o Michel é 100% lá na televisão, perto da gente ele é 200%. Ele é sensacional. Tanto que ele participou da minha música, me prometeu na final. Ainda disse para ele lá, depois que a gente venceu, levantamos um troféu, tiramos foto, eu disse para ele: cara, preciso de uma ajuda e tal. E ele me disse: cara, como teu primeiro presente só, gostei muito de ti, gostei da tua batalha, marca o dia, marca a hora que eu vou estar lá cantando uma música no teu EP ou no teu DVD. Tanto que saiu a música Perdido e Apaixonado na voz minha e do Michel. Ele foi, participou, foi ele, a Tatá, o produtor dele, participaram, foram lá, fizeram a participação, chegou com a música decorada, gostando da música. A música rodou o Brasil todo, em todas as rádios. E falar o quê? O cara, pô, gente, nos tempos de hoje, uma participação do Michel, assim, de graça, de mão beijada, a gente sabe que participações custa, inclusive dinheiro, né? Então, foi uma coisa que me deu uma força, me deu uma alavanca muito grande. Um dos teus objetivos era romper um pouco a fronteira, né, aí do Rio Grande Do Rio Grande do e Sul. correr por outros estados do país. A participação no The Voice, você conquistou isso? Olha, conquistei, a gente fez bastante show no São Paulo capital, a gente fez no litoral de São Paulo, fizemos Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, e graças a Deus conseguimos romper, sim. Hoje tem fã na Bahia, tem fã no Rio, tem fã em São Paulo, tem
E foi em tudo que é lugar do Brasil, graças a Deus, não posso reclamar. A gente só tem que agradecer estar vivo e ter saúde para a gente conseguir, daqui para frente, trabalhar cada vez mais. Então, em 2016, na verdade, eu me inscrevi de tantas pessoas insistirem para eu me inscrever. E eu não acreditava nadinha que eu pudesse passar, nem nas seletivas regionais, assim, eu não acreditava nem que eu fosse chegar nas audições às cegas, sabe? Passei nas seletivas e lá não deu certo, né? Não virei nenhuma cadeira. Eu acho que faltou muita coisa, experiência principalmente, faltou noção para escolher talvez a música certa, não sei se foi isso também, eu não escolhi a música certa, se só não era o momento, não sei. E aí, em 2017, eu resolvi tentar de novo, mas aí eu resolvi tentar de novo, sabe? Eu queria provar para mim que eu era capaz. Então, aí já não era mais tanto as pessoas, era a Samantha que queria ir. E aí eu fui com um pouquinho mais de fé, assim, de que eu ia passar pelo menos ali naquela fase que eu não passei, sabe? Que eu ia conseguir virar uma cadeira e passar aquela primeira fase ali. Dali para frente, se não desse, tudo bem, eu já tinha superado. E aí foi o que foi. Né? Eu fui passando, e, poxa, será que na próxima eu passo? Acho que eu não passo, não. Aí passei. Aí, poxa, não vou passar na próxima, não. Eu quis desistir no meio do caminho. Eu não dou conta. O EP, ele já era uma coisa mais garantida, né? O gerenciamento de carreira, ele não aconteceu. Eu não sei por qual motivo, mas ele não aconteceu. Então, eu tive a gravação do EP, né? Esse foi meu trabalho com a gravadora, mas eu não tive quem me orientasse, quem me direcionasse. Então, com relação à gravação do EP, tudo certo, né? Mas, assim, esse norte depois não teve. E aí eu fiquei continuei completamente perdida, né? Imagina, poxa, num dia eu estou na minha casa cantando para minhas plantas, para meus bichos, sabe? Às vezes cantava na igreja, às vezes cantava, sei lá, num casamento de um parente, de um amigo, era o máximo, assim. E, de repente, o Brasil todo me assistia, né? De repente, convites para cantar em vários lugares, em outros estados, fora do país, eu recebi convites para cantar fora do país, mas não tinha quem fizesse esse direcionamento mesmo. Quando a gente pensa, pelo menos eu pensava assim, né? Quando a gente fala gerenciamento de carreira, o que é um gerenciamento de carreira? Eu tinha a impressão, né? Tinha a ideia de que seria, sei lá, um produtor, ou um empresário, ou um assessor, alguém que fosse direcionar ou pelo menos me orientar, né? Mas, enfim, como não teve essa pessoa, assim, realmente eu posso dizer que eu não tive esse apoio. Não sei se deveria ter, se talvez eu, né, interpretei errado esse gerenciamento, talvez o gerenciamento fosse só com relação ao EP, né? Mas não, em relação à carreira, não tive esse apoio, esse gerenciamento, não. O que aconteceu depois da gravação do EP? Nada, na verdade, nada. Porque, como eu disse, antes eu não estava nesse universo, eu não estava inserida nesse universo, né? Era tudo muito amador, tudo muito por hobby mesmo. Então, para mim era muito difícil lidar sozinha, era muito difícil negociar. Como é que eu ia negociar um cachê, sabe? Como é que eu ia montar um repertório de shows? Eu nunca tinha feito um show, né? E aí eu tinha que pensar também na questão de, poxa, eu ganhei o The Voice, eu não posso fazer qualquer show, eu não posso, sabe? O medo de não alcançar as expectativas das pessoas, sabe? Porque naquele momento ali as pessoas tinham muita expectativa sobre mim, né? Elas esperavam de mim algo no nível The Voice. Então, poxa, como é que eu ia entregar isso para as pessoas? Não tinha a menor condição,
né? Então, eu fui, assim, em alguns casos, eu mesma fui recuando, porque eu não tinha como fazer sozinha. Então, eu mesma fui recusando, então, eu mesma fui recuando, né? E é isso, eu não cheguei a fazer nenhum show, por exemplo, para cantar esse EP, as músicas desse EP. Não chegou a acontecer nenhum show assim. Eu optei por me afastar, porque eu não sabia o que falar para as pessoas me cobravam, nem todo mundo é gentil, né? E tudo bem também, porque são coisas que ninguém sabe o que está acontecendo. Então, bom, enfim, eu fiquei péssima, sabe? Foi uma fase muito difícil de saber que era como se eu tivesse. Hoje eu não vejo dessa forma, mas na época eu só conseguia pensar no quanto eu estava fracassando, sabe? Hoje eu não vejo assim. Hoje eu entendo que é muito mais, sabe? Que eu sou muito mais do que tudo isso que aconteceu. Mas na época, nossa, eu fiquei péssima. Eu me culpava por não saber o suficiente, eu me culpava por não conseguir encontrar uma pessoa que fizesse, né, esse direcionamento para mim, porque eu tinha a opção, né, de fazer isso com uma pessoa fora da gravadora, fora, enfim, do programa. Eu tinha essa opção, mas confiar em quem? Como? Sabe? Confiar em pessoas que eu não conheço para cuidar da minha carreira que estava no começo. E logo no começo, sabe, tantos desfalques assim, ou esses convites mesmo que eu recebi, eu tive que recusar todos, entendeu? Logo no calor do momento, recusar um monte de convites muito bons. Então, enfim, não foi legal, sabe? Minha cabeça ficou péssima e foi uma fase muito, muito difícil, assim. Não vou ficar entrando em detalhes porque realmente não foi legal, sabe? É um pouco difícil falar tudo ainda, mas acho legal as pessoas saberem que não dependia só de mim, entende? E na época eu não podia ou não sabia como falar sobre isso. Se não fosse Deus e a minha família. Sinceramente, eu nem sei se eu estaria aqui, sabe? Porque eu cheguei ao ponto de não querer viver mais. É muito difícil falar sobre isso, porque a minha família sofreu muito de me ver assim, sabe? Foi uma fase que eu adoeci a minha família por tudo que eu estava passando. E eles também não tinham o que fazer. Por mais que eles estivessem ali me dando apoio o tempo todo. Mas eles também não sabiam como resolver o meu problema. E eles se culpavam muito por isso, sabe? Mas eu sou muito grata a Deus por ter essa família. Se não fosse eles, eu não sei o que seria de mim, sabe? Se eu tô de pé hoje, se eu conseguir, de certa forma, seguir em frente, realizar outros sonhos que eu tinha, como eu estou realizando agora, se eu conseguir isso, é porque eu tenho eles, sabe? E alguns amigos que nunca saíram do meu lado, assim, principalmente Deus, sabe? Hoje a música, ela ocupa que espaço da tua vida? Ela continua pulsando muito forte, assim, dentro de mim. Porque eu quero ter a chance de viver essas coisas que eu não consegui viver. Eu quero ter a chance de aproveitar a parte boa de tudo isso que aconteceu. Porque aconteceram coisas boas, mas as coisas ruins que aconteceram foram tão assim, sabe? Eu estava tão sozinha no meio disso tudo, e foi acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, eu não soube aproveitar as coisas boas. Elas aconteceram, mas eu não soube aproveitar. Eu foquei só nas coisas ruins, sabe? Então, assim, eu espero que um dia eu consiga, sabe, me engajar de novo aí profissionalmente na música para vivenciar isso e para alcançar pessoas também. Eu fico muito feliz quando alguém fala para mim que sente alguma coisa boa quando eu estou cantando, ou enfim, que a minha voz transmite, né, transmite uma paz, alguma coisa assim. Eu gosto de emocionar as pessoas, gosto de tocar as pessoas, porque música é isso, né? A arte é isso.
quero ter essa oportunidade. Mas, sinceramente, se não acontecer, eu tô bem também, sabe? Importa que a minha voz é minha. Importa que antes do The Voice eu era Samantha Yara. Esse é meu nome. É chique meu nome. Olha só, tá vendo, né? Eu não inventei, não é meu nome. Sabe? Antes eu era Samantha Yara. Lá eu era Samantha Yara e eu continuo sendo Samantha Yara, sabe? Por mais que nada disso tenha acontecido, é a minha voz, ela é minha, ninguém me tira isso. Quando eu entrei, né, pro The Voice, eu ainda cantava na igreja somente, né? O pagode ele já existia na minha vida, porém era uma coisa ali que eu estava conhecendo na escola, não era dentro de casa, como muitas pessoas levam na roda de samba, não existia isso comigo, porque a minha família era totalmente cristã, né? Então, já existia o pagode ali quando eu ia nas aulas de música da escola, eu já gostava daquilo. Mas no The Voice, né, eu ainda era ali do gospel, da igreja ali ainda, e eu comecei a mesclar bastante com coisas, músicas internacionais, MPB, eu dei bastante essa mesclada, porque eu nem passava pela minha cabeça que eu poderia seguir no pagode um dia. Para mim era uma coisa impossível, principalmente por eu ser uma menina ali, né? No samba, as mulheres, né? A gente tem Leci Brandão, né? Tivemos Bete Carvalho, Alcione. No samba, as mulheres sempre foram muito bem aceitas. Mas no pagode, que é um gênero ali também que é da raiz do samba, no pagode as mulheres sempre foram pouquíssimas cantoras, né? Elas sempre encontravam essa barreira de ser um gênero mais masculino. Como que você vem lidando com isso? Isso eu já enxerguei como barreira, né, no começo, tanto que para mim era nem passava pela minha cabeça seguir carreira no pagode, justamente por já ter entrado em mim isso também, né? Essa coisa de que era lugar de homem ali, ainda não tinha espaço para mim. E aos poucos eu fui trabalhando isso, porque eu vi que era uma coisa que eu amava fazer, né? Já estava na minha vida, o pagode já estava inserido ali, de forma natural, porque quando depois dos 18, que eu comecei o passarinho saiu da gaiola, comecei a sair, a frequentar os pagodes, eu fui muito bem recebida. Eu via que o público, principalmente as mulheres, estavam sentindo falta dessa representatividade, alguém ali para falar para elas também. E os vídeos que eu fazia, né, que eram os vídeos caseiros de celular, que me ajudaram muito também, eu fazia cantando pagode sem nem pensar em carreira, nem tinha pretensão ainda, mas era natural. E depois eu me dei conta de que as pessoas já estavam levando a sério aquilo, falando: caramba, você é menina do pagode, você é isso aí. Então, acho que de forma natural eu senti que era isso que eu queria para mim. Eu fui perdendo o medo aos poucos e vendo que as pessoas querem essa representatividade. As pessoas estão começando a abrir os olhos para isso agora. Me fala um pouquinho dessa fase atual da sua carreira. Então, eu gravei agora, né? Tem pouquíssimo tempo que eu gravei meu DVD, que foi a realização de um sonho na minha vida. Um sonho que eu achava que era muito distante, lá para os anos depois, e graças a Deus já aconteceu, já foi realizado, e teve participações incríveis nesse projeto, graças a Deus. Pessoas, artistas que foram muito generosos comigo, sabe? Que eu me inspirei lá atrás, me inspiro até hoje, e foram lá. Então, acho que isso vai ser assim, acho que vai ser o divisor de águas da minha vida, porque agora eu vou concretizar isso no pagode mesmo. A gente já vem trabalhando nesse período de pandemia, né? Porque foi bem na pandemia que eu lancei meu primeiro single no pagode. Então, a gente veio trabalhando aos pouquinhos, soltando na internet. Agora, graças a Deus, tudo está se encaminhando. A gente gravou esse DVD. Então, para mim, eu tenho certeza, já estou orando a Deus que vai dar muito certo, que as músicas estão incríveis, as participações estão lindas. E a gente quer rodar esse Brasil aí com as músicas. Uma turnê de muito pagode. Sou uma pessoa muito romântica, gosto de sofrer e fazer sofrer. Mas nesse DVD, graças a Deus, a gente quis trazer uma coisa bem dinâmica, né? Porque nem só de lágrimas vive o homem, a gente tem que sambar, curtir um pouco. Então, graças a Deus, tá bem legal. Tem música para sofrer, tem música para sambar. E essa foi a ideia, nesse período de tempo que a gente ficou. A gente já estava planejando, pensando, amadurecendo a ideia. E tinham muitas músicas que estavam guardadas há muito tempo, que eu já sonhava em gravar. Teve músicas que a gente fez especificamente para o DVD, então assim foi tudo bem feito com muito carinho mesmo nesse período de tempo. Então tá bem dinâmico, tem música para todos os gostos.
se Deus quiser, né, em breve aí, ano que vem, com várias músicas lançadas do DVD, vir com uma turnê, levando os pagodes para o Brasil todo. Então, essa é a ideia agora, né? Trabalhar essas músicas, que são muitas músicas, e levar para o Brasil todo aí, levar muito pagode, muita representatividade. E, se Deus quiser, vai dar bom. Olha, eu já tinha participado de alguns programas, né? E só foi para agregar, assim, tipo, claro que aquele nervosismo sempre existiu, né? Porque a competição é complicado, ainda mais lá que era ao vivo, né? Nunca tinha participado de nada ao vivo. Para mim foi uma experiência super nova, foi uma experiência maravilhosa. A gente tinha um preparador vocal também para dar dica para a gente até como entrar no palco, porque para mim estava pegando muito essa coisa de ser ao vivo, né? Ter conhecido o Teló, os técnicos, gente nova, assim, foi uma experiência totalmente, né, diferente. Então, foi uma coisa que veio para agregar bastante. E desde então, minha vida só tem melhorado, assim, só coisas boas têm acontecido. Você conquistou muitos fãs naquela época, né? Você que Sim. passaram a acompanhar o seu trabalho. Você sentiu que foi fácil ou foi difícil manter esses fãs conectados a você pós o programa? Olha, eu nunca, de verdade, eu nunca fiz muito esforço, até porque eu não sou esse cara de ficar em rede social o dia todo dia, conversando, postando. Eu sou aquela coisa tipo assim, meu, se eu tô com um conteúdo legal, eu vou postar. Não tenho muito essas manhas de ficar o dia inteiro postando, falando, ai, tô aqui, tô tomando água agora. Não vai. Então, para você manter o público, é difícil. Não é fácil, porque, meu, o tempo passa e daqui a pouco tem outra no seu lugar e, entendeu? Tem que... Mas eu não consigo ser muito dessa pessoa de que fica querendo engajamento e postar toda hora, não. Mas, graças a Deus, a galera sempre me acompanhou. Nunca deixou de acompanhar. É incrível que tem galera que ia no meu show desde 2016, tá indo até hoje. Tava conversando com meu irmão isso. Galera que sempre acompanha. Então, isso é bom demais. Tipo, a gente ser autêntico, né? E a galera gostava de você por isso. Se eles te convidassem, talvez, para uma edição só com os vencedores, você estaria Eu já lá. imaginei muito isso, muito. Você não tem noção. Nossa, velho. Inclusive, eu ficava imaginando, será que um dia vai ter uma edição dos vencedores assim mundial, né? Porque tem em vários países. Faz muito sentido isso, eu já fiquei imaginando. Eu iria certeza absoluta. Olha, vou lançar, a gente está só escolhendo um repertório para fazer um novo EP. Então, essa fase de escolher música é um pouco mais chatinho, porque a gente tem que escolher bem, tem muita música para ouvir, e a gente fica sempre nesse... A gente escolhe uma música, mas daqui a pouco ouve aquelas que já tinham passado e fala, não, essa aqui é boa, a gente ouviu, mas... Então é meio complicado essa coisa de música, mas eu creio que até janeiro, fevereiro tem coisa nova aí. Compondo eu não sou muito bom não, viu? Mas tem bastante compositor que me ajuda nisso. E onde que as pessoas que assistirem essa entrevista, elas vão te encontrar? Falar, nossa, o Renato Viana mesmo, onde que eu acho ele? Ó, eu toco bastante em São Paulo, toco no Bar das Patroas toda semana, que é difícil ficar só num lugar, né? Tipo, mas se a galera quiser acompanhar a agenda, vai no Instagram, acompanha a gente lá, que eu sempre estou postando no lugar onde eu vou cantar. Renato Viana, SP, Viana com 2 N's. Acompanha lá que eu estou sempre falando onde eu vou cantar. São Paulo mesmo eu toco mais no Bar das Patroas. Quem quiser ir lá, de domingo eu tô tocando lá. Mas acompanha nas redes, porque olha, imprevisível, viu? Tomorrow eu tô todo lugar. Aquele rolê aleatório, igual o Ronaldinho. Toda hora eu tô no lugar, meu. E as suas músicas estão nas plataformas digitais? Sim, sim. Meu CD tá lá no Spotify. Só procura lá Renato Viana que vai achar tudo. YouTube também, meu canal tá lá. Renato Viana, facinho de achar. Acompanha lá e me ajuda, viu, gente? Bora! Obrigada para quem assistiu essa entrevista até aqui. Para mais notícias sobre o The Voice Brasil, acompanhe o metrópolis.com e se inscreva no nosso canal no YouTube. Obrigada!